Isaías. Isaías, capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 do livro de Isaías. Amém. Deus tem feito muitas maravilhas em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu tenho visto, eu sou testemunha, eu creio que muitos aqui são também. Temos acompanhado a igreja, as vidas, com muitas lutas, dificuldades, porém vitórias. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje Deus tem algo a mais para nós. E nós precisamos alcançar esse a mais de Deus. Amém? Então vamos aqui, livro de Isaías, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podem sentar. Uma palavra de Deus para nós, uma palavra conhecida. Eu creio que a maioria dos irmãos conhecem essa passagem. Esse chamado de Elias, esse mover de Deus na vida de Elias. Nós vemos aqui que Elias entrou num outro estágio, mais uma fase. Seria algo semelhante a se nós estivermos aí fazendo um curso, uma coisa assim, e venci a primeira fase, venci o primeiro estágio, e vou agora para o segundo estágio. E eu quero declarar que Deus tem isso para nós. Eu quero declarar e tomar posse, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. O mesmo Deus de ontem é hoje e será eternamente. Amém, meus irmãos? E essa experiência sobrenatural de Elias, está sobre as nossas vidas. Essa experiência de Isaías está sobre nós e sobre as nossas vidas. Esse sobrenatural de Deus. Nós vamos sim experimentar algo a mais de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero dizer o seguinte. Aqui, essa visão de Elias foi algo tremendo. Ele viu o Senhor em toda a sua glória e a sua majestade, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Senhor não somente de domínio, mas de vitória, o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Ele viu algo sobrenatural. Aqui nós vamos entender que no versículo 4, os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Nós vemos um mover de Deus, um agir do Senhor na vida de Isaías. Falou: Isaías, eu tenho algo agora a mais para você. Eu tenho algo aqui diferente para você. E muitas vezes nós olhamos essa passagem e já vimos, eu mesmo já fiz comentários a respeito. Esse é o chamado de Elias. Não é o chamado de Elias. Pois Elias já profetizava quando teve esse acontecimento.
Elias já tinha o seu ministério de profeta diante do povo de Deus quando aconteceram estas coisas aqui. Então não foi um chamado de Elias. Eis-me aqui, Senhor. É claro que ele respondeu aquilo a que Deus falou com ele, porém ele já profetizava. Mas só que Deus queria algo a mais de Elias e estava dando a ele também algo a mais. Algo sobrenatural. Ele viu os céus abertos. Ele viu o poder de Deus agindo. E aqui, quando ele viu e teve essa visão, diz que todo aquele local, aquela casa, encheu de fumaça. E aqui já começa Deus a nos ensinar e a falar conosco nesta noite. Quando fala encheu de fumaça, quando nós estamos num local em que está cheio de fumaça, nós já não temos uma plena visão. Quando nós estamos em um local e esse local está cheio de fumaça, não temos mais a nossa visão. Quando nós estamos em um local e esse local tem uma nuvem, também não enxergamos mais. Se eu estou viajando, estou andando, e de repente eu estou numa densa neblina, que é uma nuvem baixa, eu já não tenho mais uma plena visão das coisas. E esse é o primeiro ponto. Sempre quando Deus quer agir no sobrenatural, Ele vem com uma densa nuvem, como uma fumaça de fogo. Para quê, meus irmãos? Para que seja tirado a nossa visão e prevaleça a visão de Deus em nós. Amém, meus irmãos? Nós vemos o que tem acontecido na história, os fatos que ocorreram. No Monte da Transfiguração, nós vimos que Jesus, com aqueles discípulos que subiram com ele, houve ali uma densa nuvem, uma nuvem de glória. Eles perderam a visão do natural para que a visão do sobrenatural prevalecesse sobre tudo e todas as coisas. Então nós vemos sempre dessa maneira Deus agindo. Então a primeira coisa que Deus quer de nós, para que nós venhamos a experimentar algo a mais de Deus, é entendermos que Ele tira a nossa visão para que a visão dEle prevaleça. Porque nós temos uma tendência de olhar para o natural. Obviamente, nós somos seres naturais, apesar de termos o Espírito e o sopro da vida de Deus em nós, e sermos escolhidos como templos vivos do Espírito Santo. Mas muitas vezes, quando Deus quer que nós venhamos a atingir algo a mais, vem uma densa nuvem. De repente parece que tudo acabou. De repente parece que você não está enxergando mais nada. Não sei se vocês já passaram por isso. No nosso caminhar, de repente perdi a visão de tudo. Você até entra meio em crise. E foi o que aconteceu aqui com Isaías. De repente ele perdeu a visão, porque ele estava em densas nuvens, uma fumaça muito densa. A visão natural de Isaías acabou. O segundo ponto que nós vamos tirar para nós aqui, que quando isso acontece, é Deus chacoalhando o bambuzal, para que a gente venha entender que nós, todos nós, somos todos iguais diante de Deus. Amém? Fala assim, todos nós somos iguais diante de Deus. Isaías já era profeta. Se você pegar aqui do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías já vinha trazendo palavras duras ao povo de Israel. Isaías já vinha trazendo palavras para trazer a exortação de Deus sobre o povo. 5 capítulos já de agir no mover de Deus. Palavras duras, palavras firmes, palavras de restauração. Isaías já vinha agindo como homem de Deus, como aquele que teve o chamado do Senhor. Mas agora, a ficha cai. E quando Deus quer mostrar algo a mais para nós, para nos usar, para que o ministério dele e a palavra dele floresça mais em nós, ele quer que primeiro a nossa visão desapareça para que a visão dele venha a estar em nós. E o segundo ponto, fazer-nos entender, cair a ficha, que nós somos todos iguais. A hora que ele vê tudo isso, ele fala o seguinte:
Versículo 5, os ais. Até a pastora comentou, fez uma abertura aqui de Isaías, comentando a respeito do chamado e da palavra do Senhor. Versículo 5, então disse eu, ai de mim, vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Caiu a ficha. Ele entendeu que, apesar do ministério, apesar do chamado, apesar do que ele tinha feito, apesar do que ele estava fazendo, apesar de ser um escolhido de Deus e ungido, abençoado, para estar exortando o povo, levando o povo à obediência da palavra, ele viu que ele também precisa ser restaurado diante de Deus. Amém, meus irmãos? E esse é o segundo ponto para nós. Porque muitas vezes no agir, no fazer, no executar a obra do Senhor, nós vamos nos colocando em posições que achamos que somos melhores que os outros, ou mais perfeitos que os outros, ou que estamos acima de qualquer coisa. De repente, a hora que ele viu toda aquela grandeza, toda aquela glória, ele falou, ai de mim, eu também sou um homem de lábios impuros, e habito e moro junto com um povo de lábios impuros. Tudo aquilo que em 5 capítulos ele vinha exortando o povo, parem com os seus lábios impuros. Agora ele viu que ele também tem lábios impuros. E o segundo ponto para nós essa noite é que quando Deus quer nos levar a algo sobrenatural, acima do que você já experimentou, Ele coloca em nós uma consciência de que nós não somos nada. Amém, meus irmãos? E dependemos inteiramente do Senhor. E isso é importante, porque muitas vezes no nosso caminhar nós começamos a acharmos que somos melhores. E aí vem um anjo do Senhor e pega com uma tenaz uma brasa viva do seu altar e toca nos seus lábios. Falou, muito bem, Isaías, era isso que nós estávamos esperando de você. Nós estávamos esperando você reconhecer que, apesar de ser instrumento nas mãos do Senhor, escolhido, ungido e abençoado, você também precisa da misericórdia e do agir de Deus. Amém, meus irmãos? Todos nós precisamos da misericórdia e do agir do Senhor. E vem com aquela brasa viva e toca nos lábios de Isaías. E para nós tem essa mesma conotação. O Senhor quer algo demais. Ele tem algo a mais para nós. A sua misericórdia, o seu agir. E Ele quer tirar de nós a iniquidade, o pecado. Ele não quer somente tirar o pecado e a iniquidade, mas que nós venhamos a ser santos no Senhor. E continuar no caminho de santidade, apesar dos nossos erros, apesar das nossas faltas, apesar de tudo aquilo que fazemos de errado. O Senhor está falando, eu cuido para que você possa ser o melhor. Amém, meus irmãos? Agora tudo isso aqui, Deus tem para nós. Até que Ele possa realmente dizer para cada um de nós, já temos, às vezes já estamos sendo usados nas mãos do Senhor, executando a obra, e Deus ainda fala, e eu ainda preciso de mais. A quem enviarei? E para que nós possamos dizer realmente de coração, como Isaías disse, eis-me aqui, nós precisamos desse mover sobrenatural de Deus. Amém? Você crê que Deus tem algo a mais para você, meu irmão? Você crê que Deus tem algo sobrenatural acima do que você experimentou até hoje? Amém, glória a Deus, porque Deus tem algo a mais, sempre tem algo a mais, não existe teto para Deus, não existe teto, não tem como você chegar e falar assim, já alcancei o máximo, agora vou deitar e esperar a morte, feliz, para entrar na glória com júbilo e com a minha coroa. Não existe teto para Deus, sempre há algo a mais de Deus para as nossas vidas, por mais que a gente já tenha experimentado, executado e feito. E o que Deus quer de nós nessa noite é que a gente venha experimentar esse algo a mais. É igual joguinho de videogame. Passar para a próxima fase. Vamos para a próxima fase? Amém? Agora precisamos entender o kairós de Deus nas nossas vidas. Quando, pastor? Quando que eu posso experimentar esse algo a mais, esse sobrenatural de Deus, em cima do que eu já experimentei até hoje? Quando, pastor? Quando que essas coisas sobrenaturais podem acontecer na minha vida? Quando que eu posso ter uma visão, o sobrenatural?
E eu creio que todos nós, precisamos ter esse anseio no nosso coração, de não a mesma experiência de Isaías, não igualzinho, porque cada um de nós somos especiais para o Senhor. Ele conhece a cada um de nós, mas Ele quer que cada um de nós venhamos a ter essa experiência sobrenatural, mesmo já agindo, fazendo. Ele quer algo mais. E quando que isso pode acontecer? Pode ser que alguns já tenham até experimentado algumas vezes essa experiência sobrenatural. Outros ainda não. Apesar de ser homem de Deus, mulher de Deus, como eu creio que estou diante de uma grande assembleia de justos. Amém? Mas quando que isso acontece? Aí, está aqui. Como diz a palavra, tudo que existe na palavra do Senhor é para nós, é para nos ensinar, nos exortar, para que possamos aprender. Amém, meus irmãos? No primeiro versículo dessa passagem, está aqui o quando de Deus, para que nós possamos experimentar esse algo a mais, essa mudança de fase e esse crescimento. Está aqui no versículo 1. Versículo 1 do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém? Então está aqui. O quando de Deus está aqui. Quando que Deus vai fazer esse algo sobrenatural nas nossas vidas? Fala assim comigo, quando pegar e ver em muitas citações, no ano tal, no segundo ano do reinado do rei Acasias, tal. Então ali há uma questão temporal. Então nós vamos ver que não foi essa a intenção. Esse ponto aqui na palavra de Deus, não é para nós estarmos uma questão temporal aqui para Elias. É uma questão não de cronologia, não é o Cronos, mas o Kairos de Deus. Não é esse ponto está narrado aqui na Bíblia, não para que a gente venha ter uma cronologia antiga, no natural, mas sim no espiritual de Deus. Amém, meus irmãos? Primeiro o seguinte, que quando o rei Uzias morreu, eu sei que vocês conhecem, vocês sabem, já vieram na escola bíblica dominical, vocês conhecem, já leram, mas vamos trazer à luz. Quando o rei Uzias morreu, ele já não estava reinando mais. Jotão, o seu filho, já reinava em seu lugar muito tempo antes da sua morte. Então nós já vemos aqui que não é a questão da morte do rei em si, para uma questão cronológica. Mas então por que citou quando morreu o rei Uzias? Para nós, hoje, aqui, talvez não faça muita diferença. Morreu o rei Uzias. O rei Uzias morreu. Quando o rei Uzias morreu, aí Isaías teve aquela grande visão. Para o povo de Deus naquela época, eles sabiam o que Deus estava falando. E eu quero trazer à luz, trazer para nós essa realidade, para entendermos o que é o termo rei Uzias na nossa vida. Então está aqui dizendo, olha, quando o rei Uzias morreu, aí sim os céus se abriram, o sobrenatural de Deus aconteceu, ele mostrou o seu poder, o seu agir, a sua divindade, o seu esplendor, tudo que tinha do seu poder como Senhor dos exércitos. O rei Uzias foi um grande homem de Deus. Depois de Davi, foi aquele que mais conquistou, aquele que mais teve êxito como rei e guerreiro diante do povo de Deus. Só que tem um detalhe aqui que é importante para nós, para podermos usufruir dessa bênção de Deus. Marque aqui, vamos entender o rei Uzias. Volta um pouquinho aí na palavra, vamos ver, vai lá em 2 Crônicas. Vocês sabem que o livro de Reis, o livro de Crônicas, narram os feitos dos reis. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 26. Amém? Na bênção, gente. Vamos entender o termo rei Uzias. Então o Senhor, o sobrenatural de Deus, o agir magnífico do Senhor nas nossas vidas, algo a mais que precisamos, só vai acontecer quando no meio de nós morrer os Uzias que ainda agem aqui nesse lugar e nas nossas vidas. Pastor, eu não estou entendendo. Então vamos entender. Aqui, capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Acharam aí? Amém? Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar do seu pai Amazias. Então Amazias morre, e Uzias com 16 anos é feito rei em Israel.
Ele edificou Eleote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com os seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e reinou por 52 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias o seu pai. Versículo 5. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Primeiro ponto para a gente entender o termo Uzias no meio da igreja hoje. Fala assim comigo. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós vemos aqui uma grande característica do rei Uzias. Então foi um grande conquistador, um grande general, um rei que realmente fez diferença. Depois dele só teve Davi a mais em conquista e reinado sublime. Então ele buscou a Deus. E esse é o primeiro princípio de Deus nas nossas vidas, que não podemos perder o foco. Então muitas vezes, muitos aqui, eu creio que todos vocês que estão aqui, em nome de Jesus, vocês buscam a Deus. Amém, gente? Só que vamos entender o restante da história. Versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e edificou cidades perto de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias, e o seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Amém? Então nós vemos aqui os feitos de Deus através de Uzias. E aqui a palavra é muito bem clara. Deus o ajudou. E ele fez grandes coisas contra os filisteus. Gente, ele foi até os portões do Egito. Entenda essa palavra. Olha aqui, meus irmãos. Egito era uma grande potência naquela época. O Egito era sempre uma preocupação para todas as nações daquela época. Ele foi até os portões. O que isso está querendo dizer? Ele pôs os egípcios, na casa deles. Falou, vocês não saem daí. Vocês vão ficar aí. Ele conseguiu grande êxito em todas as coisas. Vamos continuar? Versículo 9. Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e o ângulo do muro as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Então olha quantos feitos ele fez. Edificou torres, tanto em Jerusalém, ali nas muralhas de Jerusalém. Torre quer dizer o quê? Fortaleza. É local onde fica o alerta contra inimigos. Não somente ali em Jerusalém, como também no meio dos campos. Como uma coisa para avisar antes que cheguem. Olha, agricultura, enfim, olha que administração de Uzias. E tudo isso sobre o poder de Deus, porque ele procurou o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel, Manassés, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes das famílias dos homens valentes era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudarem ao rei contra seus inimigos. Ele tinha uma tropa de elite. Amém, meus irmãos? E fora a tropa de elite, ainda tinha um grande exército, todos com grande destreza nas armas e nas conquistas. Tudo isso para ajudar o rei contra os seus inimigos. Tudo isso, obra da mão do Senhor na vida de Uzias. Vamos continuar. Debaixo das suas ordens, bom, já falei aqui, 14. Preparou-lhes Uzias
para todo exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado. Até que... Tem um até que aí ou não? Olha que maravilha. Até aqui, que bênção. Ele criou ainda muitas máquinas, feitas por peritos. Máquinas de guerra, de atirar flechas, de atirar pedras, e isso e aquilo. Gente, naquela época, é o que tinha de melhor. E tudo isso trouxe a Israel e trouxe a Uzias, olha, ser conhecido poderosamente entre todos. Agora vem o ponto. Até que o quê? Até que se tornou forte. Em outras traduções, deve ter aí, poderoso. Amém, meus irmãos? Até que, versículo 16, mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. E esse é o ponto. Esse é o ponto. O sobrenatural do Senhor, o agir de Deus, algo a mais de Deus para nós como igreja, só vai acontecer quando nós eliminarmos do nosso meio os Uzias que ainda há, que ainda existe. E aqui vem a questão, esse é o ponto X, e é por isso que na palavra lá em Isaías, diz, olha, quando morreu o rei Uzias, aí sim Deus se mostrou poderoso, um grande rei, Senhor dos exércitos, e o agir do Senhor foi sobremaneira grande na vida de Isaías. Então aqui há um mover de Deus, e essa é a palavra para nós hoje. Deus sabe e conhece o nosso coração. Uzias buscou ao Senhor, serviu ao Senhor com interesse, até alcançar o seu objetivo, tornar-se poderoso. E esse é o ponto em que Deus vai estar agindo no nosso meio esta noite. Há muitos Uzias em nós, e nós temos que eliminar os Uzias que existem ainda em nós. Porque nós temos essa tendência de só buscar ao Senhor por interesse. Buscar o Senhor pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. E o que agrada ao Senhor é que nós o busquemos pelo que Ele é. O fazer de Deus é consequência, pois Ele é, e quem é, faz. Amém, meus irmãos? Mas muitas vezes nós temos Uzias e carregamos Uzias dentro de nós. E não adianta dizer que não. Não adianta a gente dizer que não. É mentira. É engodo. Você querer dizer, não, eu fui para Deus só por amor. Não. Nós geralmente vamos para Deus porque nós estamos precisando de algo e reconhecemos que Deus pode fazer. Amém, meus irmãos? Então acontece, assim como houve com Uzias. Mas o que Deus espera de nós é que no nosso caminhar nós venhamos a matar, eliminar os Uzias que ainda estão na nossa vida. Na bênção, igreja. Não vai ter aquele algo sobrenatural, uma experiência sobrenatural, enquanto nós procurarmos ao Senhor somente por interesse. Enquanto eu vi a presença de Deus, ou a oração, ou isso, aquilo, somente quando a água está no pescoço. Vocês já viram isso ou não? A hora que a água chega no pescoço, a gente lembra de Deus, a gente ora para Deus, Gente, eu nunca me esqueço, para trás mente, quando chegava a época de prova, olha, aquele tempo eu não conhecia ainda Deus de verdade, eu rezava. É interessante, a gente que está aqui, a gente observa, por exemplo, os jovens, quando vai chegando perto do final do ano, mas tornam-se fervorosos em Deus. Passou o vestibular? Esquece.
Alcançou o objetivo? Esquece. Quando eu estou passando por determinados problemas e preciso de Deus, e Ele faz e Ele age, porque Ele é misericordioso, compassivo e tem o maior prazer em agir nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que entender que aquele algo a mais, o sobrenatural, ver os céus abertos, assim como muitos viram, como muitos lá diante de Deus tiveram essa oportunidade. E eu quero dizer o seguinte: Deus tem isso para nós. Amém, meus irmãos? Tem muitos aí que estão cansados, que estão aí agoniados. Ai, porque a minha vida virou uma monotonia, a minha vida espiritual está uma monotonia. Está uma monotonia porque ainda há Uzias vivos no nosso meio, dentro de nós. Porque eu só vou com interesse, eu só procuro com interesse, eu só oro com interesse, eu só peço com interesse. E é isso que Uzias fez. Quando ele chegou naquilo que ele queria, tornou-se poderoso, mais poderoso que o seu pai Amazias. O seu nome agora aparecia na história como aquele que foi mais que Amazias. Amazias, seu pai, foi conhecido, teve um renome internacional, mas agora ele tinha um nome a mais. Enquanto houver Uzias vivos em nós, não poderemos usufruir do sobrenatural de Deus. E esse é o ponto-chave para as nossas vidas. É por isso que lá na palavra em Isaías está muito bem claro: quando morreu Uzias. A nação de Israel conhecia Uzias. A nação de Israel reconhecia o poder de Uzias. E a nação de Israel toda, Judá naquele tempo, estava sobre a mesma coisa, agindo, porque aquilo que está na liderança acaba afetando todo o povo que caminha. E aquela nação estava da mesma maneira, ou seja, reconheciam Deus, falavam com Deus, faziam sacrifícios ao Senhor, mas somente à procura do satisfazer-me. Atendeu? Pronto, acabou. E o que Deus espera de nós é algo a mais. Aí sim, vocês vão ver céus abertos, vocês vão ver sobrenatural de Deus, vocês vão ver coisas, sentir coisas, vocês vão ter uma experiência com Deus diferente não estou dizendo que é a mesma de Isaías, não, meu irmão. É coisa diferente, porque cada um de nós terá uma experiência nova com Deus, algo semelhante, algo sobrenatural. A hora que você realmente procurar o Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. É claro que Ele continuará a fazer. Nós vemos na palavra do Senhor, quer ver um exemplo? Eu quero até fazer aqui uma comparação. Na época do sacerdote Eli, foi uma época de maior apostasia em Israel. Estavam ali somente usufruindo, e isso devido ao próprio Eli, e as coisas estavam caminhando de uma maneira assim totalmente desordenada. Eles achavam que estavam agradando a Deus, achavam que estavam fazendo tudo certo, porém fazendo tudo errado. A palavra diz que o tabernáculo feito por Moisés estava todo comido de traças, esquecido em Siló. A arca da aliança, eles nem sabiam por onde andava, porque essas coisas já não interessavam mais. De repente veio os filisteus, veio o inimigo, e eles levaram uma perda tremenda na primeira batalha. Aí lembraram: vamos buscar a arca da aliança, vamos buscar a arca da aliança. E se você ler na palavra, quando entraram com a arca da aliança, ali, diante do templo de Deus, diante da presença do Senhor, diante dos sacerdotes, foi tanta euforia, foi tanta cantarola, e glória, isso, que diz a palavra que o chão tremia, eles carregando a arca da aliança. Mas não era isso que Deus queria deles. A mesma palavra dita a Isaías mais para frente, depois dessa experiência: o povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Não adianta, meu irmão, eu quero dizer o seguinte: que estar fazendo e reconhecendo o Deus que é, não é somente barulho, oba-oba, isso, aquilo, tremedeira, bater o pé no chão, e isso. Não, isso não é o que o Senhor espera de nós. E reconhecer o Deus que é: eu sou o que sou. Ele é, e Ele espera isso de nós. E depois, o fazer, o ter, o executar nas nossas vidas é consequência, meu irmão. As coisas vão acontecer, mas Ele espera isso. E aquele povo achou que com a arca da aliança, indo lá na frente, eles teriam a batalha. Perderam a batalha.
os filhos de Eli morreu, a arca da aliança foi. E Deus permitiu isso para mostrar: eu quero um coração voltado a mim, Deus falando. Amém, meus irmãos? A arca da aliança, vocês conhecem a história, só foi recuperada depois com Davi. E assim mesmo Davi ainda errou na maneira de trazer. E depois teve que aprender 6 passos para e adora o Senhor no 7º. Mais 6 passos para e adora o Senhor no 7º. O que Deus espera de nós é reconhecer que Ele é. O que Deus espera de nós, algo sobrenatural. Você vai sair, meu irmão, desse seu marasmo, dessa sua apatia espiritual. Você vai sair disso a hora que você procurar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Você pode ir para lá, para cá, você pode procurar, você pode ir atrás de bênçãos por aí. Porque o pastor não sei aonde, porque eu não sei o que está acontecendo em tal lugar. Meu irmão, não resolve nada. Não que naquele local ou aquelas coisas não tenha a bênção e a unção do Senhor, mas é que você está procurando somente o ser, o fazer, não o que é de verdade na essência. E o que Deus espera de nós é isso. E pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar. Quando nós estamos com o coração no Senhor, pelo que Ele é, as coisas sobrenaturais descortinarão nas nossas vidas. Você crê nisso? Quer ver 2 exemplos para a gente entender os motivos e o mover de Deus nas nossas vidas? Quando Moisés subiu no monte para receber da arca da aliança, vocês conhecem essa passagem? Enquanto estava lá naqueles 40 dias orando e jejuando para receber de Deus as ordens, a palavra, o decálogo, os mandamentos escritos com o dedo de Deus na pedra, o povo lá embaixo se desviou e começou a adorar o bezerro de ouro. Vocês conhecem, amém? Até que Deus fala com Moisés: desce porque o negócio lá está difícil. A hora que Moisés desce e vê tudo aquilo, ele se irrita, ele perde a paciência. Moisés fica desesperado. E Deus também. Tanto que Deus fala com Moisés o seguinte: fala: Moisés, não vou mais com esse povo. Gente, presta atenção nessa palavra. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu não vou mais. Mas Deus sabia que tinha tirado aquele povo do Egito e tinha dito uma palavra que eles entrariam na terra prometida. Amém, meus irmãos? E Deus completa para Moisés: enviarei um anjo e esse anjo irá junto com vocês. Esse anjo irá com vocês. Eu não vou mais, porque esse povo não merece. Esse povo é injusto, ingrato. Deus estava falando o seguinte: não me reconhece pelo que eu sou. Aí Moisés, é interessante essa palavra. Eu creio que se fosse hoje em dia diante de muitos líderes e igrejas por aí, e se Deus falasse: eu não vou mais com vocês, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou mandar um anjo. Eu não sei, mas hoje em dia eu creio que muita coisa ia ser dessa maneira. Um anjo, Senhor? Eu vou mandar um anjo. Aqueles bem fortão? Bem capacitado? Bem capacitado. Um anjo, Senhor, aqueles bem... Mas o que eu pedi para ele? Não, o anjo faz. Os problemas que nós enfrentamos aqui na caminhada, Senhor, não, o anjo resolve. Eu vou mandar um anjo, da tropa de elite. Eu tenho certeza que se hoje em dia, diante de muitas igrejas, muitos líderes, a hora que viesse isso aí, ia falar: negócio fechado. Manda o anjo. Por quê? Porque estão muito interessados no que vai acontecer, na proteção. Porque vai abastecer, o Deus da prosperidade, porque vai me dar isso, vai me dar aquilo, porque vai arrancar os inimigos, vai destruir os inimigos, vai me colocar na frente, vai ser cabeça, não vai ser cauda, e etc, etc, etc. Mas não está interessado no que é e faz todas essas coisas. E se você olhar na palavra, o que foi, o que Moisés disse? O que Moisés falou? Não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, daqui nós não saímos. Se o Senhor não for, nós não andamos. Se o Senhor não for, pode mandar anjo, arcanjo, pode mandar as miríadas do céu, mas se o Senhor não for, nós não iremos. E aquilo moveu o coração de Deus. E é o que Deus espera de nós nessa noite.
É isso que é matar os Uzias ainda na nossa vida. O que Moisés fez foi reconhecer: eu quero o Senhor, as outras coisas vão acontecer. Se o Senhor não estiver, nós não vamos. Amém, meus irmãos? Na bênção. Agora quer ver uma diferença? Uma outra passagem, só para a gente ir juntando as peças com relação a executar os Uzias que ainda estão no meio de nós. Eu quero dizer o seguinte, viu? Todos nós temos Uzias aí. Não adianta dizer que não. Bastou a coisa apertar, a gente vira crente de verdade. Amém? Todos nós, todos nós. Aí as coisas vão caminhando, Deus vai abençoando, você torna-se poderoso, você tem as coisas, você vai esquecendo de Deus. Para que levantar cedo para ir na oração? Para! Não preciso. Deus tem me abençoado. Isso é Uzias agindo. Para que fazer devocional? Dá uma lambazada lá, faz qualquer coisinha. Porque eu não preciso. Deus tem me abençoado. Isso é Uzias. Para que eu tenho que falar sempre a verdade e agir de maneira correta? Deus tem me abençoado. Uzias agindo. Está vendo como tem ainda o espírito de Uzias agindo? E o sobrenatural de Deus, algo a mais do Senhor, só vai acontecer quando morrer os Uzias na nossa vida. Amém, meus irmãos? Quer ver um outro exemplo que me veio à mente? Jacó. Jacó teve um encontro com Deus, uma teofania, um encontro pessoal com Jesus no Vale de Jaboque. Amém, meus irmãos? E teve ali um lero-lero. Ele estava com medo do seu irmão Esaú. Ele vinha com a sua família. E ele viu que foi se aproximando. E a coisa foi ficando difícil. Mandou um mensageiro. Vai lá e vê como que está Esaú. O mensageiro voltou com a notícia. Olha, o homem é bravo. E está com uma família grande. Armado até os dentes. Ah, e o que ele fala de mim? Ah, ele fala de você o seguinte. Que não vê a hora de te encontrar para acertar as contas. Aí de repente Jacó, com uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, para ir pedir perdão e reconciliar com seu irmão, para que tudo voltasse na normalidade. Ele chega naquele local, ele não quer mais continuar. Ele chega naquele vale de Jaboque, e ali ele tem um encontro com Deus, o próprio Senhor Jesus. E ali ele começa a conversar com Jesus. E de repente Jesus falou: Jacó, já cansei de falar, você vai e pronto, acabou. Cansei, e eu preciso ir, estou indo. E Jacó fala: não, Senhor, daqui você não sai, enquanto não... Espírito de Uzias. Senhor, daqui você não sai, enquanto não me abençoar. Não está escrito, mas está contido nessa mensagem. Me abençoou? Vaza. Recebi o que eu preciso? Valha com Deus. Vai embora. Mas enquanto não me abençoar, não sai. Daqui você não sai. Vocês estão vendo o espírito de Uzias, meu irmão? Por que vocês acham que Jesus voltou, abençoou ele e depois ainda deixou uma marca? Como é que aconteceu? Bateu-lhe na coxa. O resto da vida ele entendeu que primeiro é o depois vem as bênçãos, vem toda quanto é coisa. Sempre quando ele andava, ele lembrava. E nós ainda cantamos aí na igreja. E Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. E Jacó segurou o anjo, achando que isso é modelo. Para, meu irmão. O modelo seria: e Jacó foi com o anjo, e Jacó foi com o anjo, e Jacó foi com o anjo. Isso sim é modelo. Ele segurou o anjo porque ele estava interessado nas bênçãos, somente nas bênçãos. Ele ainda era Jacó. E quando ele entendeu a verdade de Deus e morreu nele o Uzias que ainda agia, Deus até virou para trás e falou assim: agora sim, entendeu a verdade, vou mudar o seu nome. Você não é mais usurpador, você não é Jacó, você é Israel, príncipe de Deus. Amém, meus irmãos? Naquele momento, quando ele entendeu, quando ele viu a realidade, ele viu que não precisava apenas as bênçãos, ele queria somente a bênção. E Deus falou: eu tenho mais para você. Aí que os céus abriram para Jacó e ele tornou-se Israel.
Amém, meus irmãos? Quer ver um outro exemplo rapidinho para a gente entender? O agir de Uzias na nossa vida. Ainda tem muitos Uzias aí, nós vamos eliminar os Uzias na nossa vida. Amém, meus irmãos? E somente assim os céus se abrirão. Certa vez Jesus caminhando, indo com seus discípulos, passou numa região perto da Samaria, onde tinham as cidades dos leprosos. E ele foi ali e curou 10 leprosos que clamaram pela cura. Na bênção? Amém? Ele falou, vai lá, mostra-se para o sacerdote, vocês estão curados. E o que aconteceu? Somente um voltou. E Jesus virou para ele, onde estão os outros 9? Jesus não fez essa pergunta para que ele colocar um peso em cima daquele ex-leproso. Uma responsabilidade. Você, já que voltou, devia ter trazido os outros 9. Cadê os outros 9? Você não foi. Jesus também não falou com ele dessa maneira para elegê-lo o presidente do sindicato dos leprosos. Não. Jesus falou ali, expondo que ainda há a cada 10, 9 Uzias agindo no meio. Só vou atrás da bênção. Eu só procuro Deus na hora que eu preciso. Eu só vou atrás na hora que eu estou necessitado. E Deus está nos ensinando que sobrenatural, algo a mais, agir de Deus virá quando eliminarmos os Uzias da nossa vida. Amém, meus irmãos? Fala assim, quando morreu Uzias, eu vi os céus abertos. Na bênção. Sabe quando que você vai ver os céus abertos, meu irmão? Sabe quando que você vai ver? Sabe quando que Deus vai mostrar um sobrenatural dele, algo a mais, te tirar desse marasmo, vai tirar você dessa apatia espiritual? Sabe quando vai acontecer? Quando você eliminar os Uzias que ainda agem na sua vida. Quando você parar de procurar Deus somente na hora que precisa. E você entender que você, eu e todos nós precisamos dele sempre, a cada momento, a cada instante. Pois ele é e nós não somos nada. Amém? Fala assim comigo, sobrenatural de Deus. O algo a mais virá quando morrer Uzias. Deu para entender, gente? É isso que Deus espera de nós nessa noite. E morrer Uzias é não procurar o Senhor somente como barganha, como negociação. Eu entrego o dízimo para Deus me dá mais dinheiro. Põe Uzias nisso. Eu só venho se tiver tal coisa. Põe Uzias nisso. Às vezes a gente encontra, já comentei aqui, encontra com alguns irmãos. Irmão, o que aconteceu? O que sumiu da igreja? Não vou mais não. Não vou mais não. A minha vida está de perna pro ar. As coisas estão acontecendo. Só depois que melhorar que eu vou. Você está procurando a bênção? O autor da bênção. O que disse o profeta? Mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que não haja vide no campo, mesmo que não tenha nada, continuarei a louvar, a bendizer e exaltar ao Deus da minha criação. Amém, meus irmãos? Como que morreu Uzias? Só para a gente encerrar, porque nós temos que... E não adianta você fazer uma fila aqui. Vamos fazer uma fila aqui. Todo mundo vai fazer uma fila. Porque hoje vai ter a unção da morte de Uzias. Vem aqui que nós vamos botar a mão. Nós vamos fazer aqui um corredor do sal. Quando você pisar no sal, Uzias morre. Vamos fazer. Não adianta. Não é assim. Sabe como que Uzias morre? Vamos ver aqui. Capítulo 26, 2 Crônicas. Versículo 16. Amém? Rapidão para nós estarmos encerrando. Amém? Mas havendo fortificado, exaltou-se o seu coração até romper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de Deus. Queimar incenso
Isso aqui é uma tipologia bíblica para nós. Aquilo que Pedro fala na sua palavra. Eles viveram apenas na sombra. Hoje nós vemos a sombra e o real. Amém? Queimar incenso é como diz Davi em seu salmo. As nossas orações sobem como incenso agradável ao Senhor. Ele entrou para orar ao Senhor, mas estava com o coração pervertido. Versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após eles, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: ai de ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, pois fostes infiel. Nem será isto para a honra da tua parte para com o Senhor Deus. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou, indignando-se ele contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram para fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Como que eu elimino os Uzias na minha vida? Como que eu elimino? Fazendo como está aqui nessa palavra. Fala assim: resistir. Firmes. Amém, meus irmãos? A hora que você vier aquele espírito de Uzias, e você tem que vir para a igreja. Ah, hoje eu não vou. Resista. Elimine os Uzias. Quando nós dermos o primeiro passo de resistir a Uzias, aí Deus agirá com o resto até matá-lo. Amém, meus irmãos? Uzias não morreu de uma hora para outra. Uzias foi morrendo, e ele foi debilitando, ele foi acabando. Jotão, o seu filho, começou a reinar no seu lugar, e ele foi para a cidade dos leprosos. E o que Deus quer fazer com os Uzias na nossa vida? Aquela barganha, aquilo que nós queremos fazer, Ele quer que nós venhamos a resistir. A nossa parte é resistir firme. Deus vai matar, vai eliminar. Amém, meus irmãos? Mas Deus só agirá depois que nós agirmos. Nós somos sacerdotes do Senhor. Você crê nisso? Aqui os sacerdotes entraram lá com 80 homens. Por que com 80 homens? Porque ele era o rei, gente. E como rei, ele tinha sua guarda junto. Ninguém ia contra ele. Ele era o rei. Mas os sacerdotes resistiram. Foram. E falaram: sai daqui, Uzias. Não cabe a você. Foi eliminado. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso com o seu irmão que está ao seu lado. Olha para a carinha do seu irmão que está ao seu lado aí. Sua direita, sua esquerda. Tá? Eu não estou falando que você tem que chegar para ele e falar assim: sai daqui, espírito de Uzias. Não. O que o Senhor quer é que nós façamos para nós. Amém, meus irmãos? Resistir. Fala assim: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? O que o Senhor espera de nós é isso. Nós só vamos eliminar o espírito de Uzias na nossa vida quando nós resistirmos. Eu não vou atrás. Eu não vou voltar atrás. Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou orar ao Senhor. Mesmo que as coisas não estejam boas. Mesmo que eu não esteja vendo. Mesmo que a bênção ainda não tenha chegado. Eu vou. Resista. Que Deus mata os Uzias na sua vida. Amém? Porque Ele é firme. Se nós não fizermos isso, se nós não resistirmos, ele vai ficar em nós. Infelizmente, porque está dentro do ser humano. Nós como humanos, nós temos isso. Nós vamos acabar com essa dicotomia. Só procuro Deus atrás da bênção. Nós vamos acabar com isso. Amém? Com isso, com aquilo, com governo, sem governo, com coisa, sem coisa, com dinheiro, sem dinheiro, ganhando muito, ganhando pouco. Nós vamos resistir e vamos procurar o nosso Deus pelo que Ele é. Fala assim: o meu Deus é. Amém? Tira da sua mente.
É claro que normalmente a gente vem a Deus, como eu falei, todos nós temos um pouquinho de Uzias por causa disso. Porque, claro, a gente vem para Deus a primeira vez, eu duvido, todos nós aqui. Como que você veio para Deus? Alguém falou de Jesus para você, da bênção e tal. Aí falou das bênçãos, que Deus é misericordioso, é maravilhoso, Ele vai agir na sua vida do jeito que você é. E você vem para Deus. É assim. A gente vem com Uzias, eu imagino assim, aqueles Uzias bem grandão. Desculpa a comparação. Mas que nem aquele japonesão sentado. Não quero nem falar o nome aqui. Aquela orelha, bonachão. E nós só eliminamos quando nós resistimos. E resistimos é mantermos fiéis em qualquer circunstância. Na bênção? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos resistir aos Uzias. Volta lá comigo, mesmo em pé. Na passagem que nós começamos. Livro de Isaías. Capítulo 6, versículo 1. Acompanha aí, leia comigo. Agora você vai ler e entender, pelo Espírito do Senhor, o que Deus está falando com a igreja hoje. Amém? Fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, no seu templo. Amém, meus irmãos?